Beleza, pessoal? Aqui é o professor Anderson, professor de Biologia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o sistema circulatório, beleza? Então, bora lá. Pessoal, então vamos começar falando um pouquinho, de forma mais rápida, sobre as funções do sistema circulatório, tá? Olha só. Primeira função, distribuição de nutrientes e oxigênio. Distribuição de nutrientes, tá? Então, olha só. Quando a gente ingere, quando a gente se alimenta, os nutrientes são absorvidos pelo intestino, pelo nosso intestino, que joga na corrente sanguínea. Então, os nutrientes caem na corrente sanguínea e aí o sistema circulatório leva esses nutrientes para todas as células do nosso corpo, tá? A mesma coisa acontece com o oxigênio. Quando a gente respira, esse oxigênio chega nos pulmões e é transferido para o sangue, para a corrente sanguínea também. E aí o sistema circulatório, então, transporta esse oxigênio também para todas as células do nosso corpo, tá? O que mais? Defesa do organismo. Se nós pegarmos uma gotinha de sangue e colocarmos no microscópio, a gente vai enxergar um monte de bolinhas, tá? Vermelhas, né, que são os glóbulos vermelhos. E entre essas bolinhas vermelhas, nós encontramos bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas são os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Os leucócitos estão na corrente sanguínea, estão no sangue e também estão nos tecidos. Então, eles têm a função de fagocitar micro-organismos. Tá? O que é fagocitar? Na biologia, esse termo significa comer. Então, se tiver, por exemplo, uma bactéria ali no teu sangue, ou uma bactéria num tecido, num órgão, esses glóbulos brancos correm atrás, tá? Eles vão atrás, e aí tentam comer, fagocitar esses micro-organismos, tá? Então, por isso, nós dizemos que uma das defesas, ou melhor, uma das funções do sistema circulatório é a defesa do nosso organismo, tá? Que além de micro-organismos, eles também eliminam partículas estranhas, tá? Que aparecem aí no nosso corpo. O que mais? Distribuição de hormônios. Então, olha só, moçada. Nós temos alguns órgãos que produzem hormônios. Esses hormônios são lançados na corrente sanguínea. E aí, quando eles caem na corrente sanguínea, o sistema circulatório leva esses hormônios, tá, para agir em locais distantes de onde eles foram produzidos. Certo? Então, uma das funções do sistema circulatório é distribuir esses hormônios para todo o nosso corpo, tá? Ou para alguns tecidos específicos onde eles terão ação. Que mais? Quais são os componentes do sistema circulatório? Coração, vasos sanguíneos, sangue, tá? Pessoal, então o coração, né, ele é um órgão oco, né, ou seja, ele possui espaços internos. Então ele é formado por músculo, ele é contrátil, né, ou seja, o coração ele se movimenta, ele se contrai, por isso que ele tem essa função de bombear o sangue, né, e possui 4 cavidades. Então, nós iremos falar sobre essas cavidades, tá, nos slides posteriores, beleza? Então, olha só, localização. O coração está localizado na cavidade torácica, né, ali ó, entre os pulmões, tá? Essa região que fica aqui no meio da cavidade torácica, tá, na região central, nós chamamos de mediastino. Mediastino. Então, o coração está localizado no mediastino, ou seja, no meio da cavidade torácica, entre os pulmões, tá? E qual é a posição do coração? Vamos dar uma olhadinha no próximo slide aqui. Ó. Olha só, vocês observem, ó, isso aqui é uma foto, tá? Real, tá? Foi tirada, né? Usando um cadáver aí como exemplo, tá? Então, aqui nós temos ó, os 2 pulmões, ó, os 2 pulmões e aqui o coração. Ó. Vocês observem que o coração ele tem uma pontinha. Essa pontinha a gente chama de ápice, tá? E o outro lado, a outra parte, nós chamamos de base. Ó. Então, o coração tem um ápice, uma pontinha e tem uma base. O ápice está voltado para o lado esquerdo do corpo. Ó. Então, o ápice voltado para o lado esquerdo, essa é a posição, tá? E a base está voltada
para o lado direito. Então, ápice voltado para o lado esquerdo e base voltada para o lado direito. E outra coisa, o coração ele possui uma posição oblíqua. O que é oblíqua? Uma posição diagonal. Tá? Então, observem aqui, ó. Estou passando o mouse aqui, ó, em cima do coração. Então, essa linha aqui, ó, essa linha diagonal, tá, reflete, então, a posição oblíqua do coração. Tá? A posição diagonal, certo? Então, tá bom, moçada. Próximo slide. Então, olha só, pessoal, de novo, mais uma foto, né? Foto real, né, de um cadáver. Olha só. Então, os pulmões foram retirados, né? Os 2 pulmões foram retirados para a gente observar melhor. E aqui a gente tem, ó, uma foto do coração. Olha que doido isso. De novo, ó, o ápice está voltado para o lado esquerdo, né? E a base, ó, está voltada para cima, para o lado direito. Tá? Olha a posição diagonal, oblíqua do coração. Certo? Então tá, próximo slide. Então olha só, pessoal. O coração, ele possui uma membrana envolvendo, né, uma estrutura que se parece como se o coração estivesse dentro de um saco, tá? Envolvido por uma membrana. Essa membrana que envolve todo o coração é chamada de pericárdio. Pericárdio. Então, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha em mais um slide. Pessoal, aqui nós temos 2 imagens. Essa imagem mostra o coração, tá? Sem o pericárdio, e aqui o coração, né, envolvido, coração ensacado, né, envolvido pela membraninha que nós chamamos, né, de pericárdio, tá? O pericárdio, moçada, tem a função de fixar o coração. Então ele fixa o coração, ó, num músculo localizado logo abaixo, que é chamado de diafragma, tá? Que a gente está vendo aqui, eu estou mostrando aqui com o mouse. O pericárdio fixa o coração nos pulmões, que estão, né, localizados do lado aqui, ó, lateralmente, tá? O pericárdio fixa o coração num osso, que fica bem aqui na frente, tá? Mas que foi removido, né? Esse osso é chamado de externo, tá? Então, esse é o objetivo principal do pericárdio, tá? Fixar o coração ali na cavidade torácica, tá? Para que a gente possa realizar os nossos movimentos sem atrapalhar a contração do coração, beleza? Quando o médico vai realizar alguma operação no coração, ele precisa cortar, né, o pericárdio e afastar, né, para conseguir, então, manipular o coração. Beleza? Próximo slide. Então, olha só, pessoal, isso aqui é o coração. A gente está vendo aqui o coração em um corte, né, um corte longitudinal, tá? Essa camadinha mais externa aqui, ó, que a gente vê em cor branca, em branco, isso aqui é o pericárdio, tá? Isso que a gente está vendo aqui em vermelho, ó, ou seja, essa parte muscular, isso aqui a gente chama de miocárdio. Então, o que é o miocárdio? O miocárdio é a maior parte do coração, ou seja, é o músculo, né, do coração, que a gente também chama de músculo cardíaco, tá? Então, ó, isso aqui é o pericárdio, que é aquela membraninha que envolve, né, que reveste o coração, e aqui é o miocárdio, músculo do coração. Beleza? Próximo slide. Pessoal, o coração possui espaços internos que nós chamamos de cavidades, tá? Então, olha só, aqui na região superior, né, na parte de cima do coração, nós temos 2 cavidades. Essas cavidades são chamadas de átrios. Átrios. Então, nós temos, ó, o átrio direito, estou mostrando aqui com o mouse, e nós temos o átrio esquerdo. Ó, observe que entre os átrios nós temos uma parede, tá? Um septo. Essa parede impede a comunicação entre os átrios. Beleza? Então, os átrios não se comunicam devido à presença desse septo. Tá? Olha só, aqui na parte inferior, na parte de baixo, nós também temos, ó, 2 espaços, 2 cavidades. Essas cavidades são chamadas de ventrículos. Então, nós temos o ventrículo direito, esse que eu estou mostrando aqui, e nós temos o ventrículo esquerdo. E aqui é o mesmo esquema, nós temos uma parede, né,
que impede a comunicação entre os dois ventrículos, certo? Então, os dois ventrículos não se comunicam, não há passagem de sangue de um ventrículo para o outro e não há passagem de sangue de um átrio para o outro. Beleza? Tá, o que mais? Olha só, pessoal, isso aqui é uma foto real, né, de um coração humano. E aqui a gente percebe que externamente o coração possui uma estruturazinha aqui, ó, que se parece com uma orelhinha. Então, essa estruturazinha aqui nós encontramos, ó, duas, tá? Uma de cada lado. Aqui e aqui também, tá? Ó. Então, essa estrutura que parece uma orelhinha, nós chamamos de aurículas. Aurículas. Então, o coração tem duas aurículas, tá? Duas estruturas localizadas do lado de fora, externamente, tá? Que levam esse nome, tá? Aurícula porque lembra orelha, tá? Beleza? Próximo slide. Pessoal, então olha só. Aqui a gente tem um desenho mostrando o coração, tá? Cortado, né? E aqui nesse corte nós vemos, ó, o átrio direito e o ventrículo direito. E aqui do outro lado, ó, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Então, olha só, o átrio, ele tem comunicação, tem uma passagem, ó, existe uma passagem do átrio para o ventrículo. Então, ou seja, o átrio direito se comunica com o ventrículo direito. E a mesma coisa acontece do outro lado, tá? Então, quando o sangue está presente aqui, ó, dentro dessa câmara, dentro dessa cavidade, dentro do átrio, o sangue pode ser transferido, pode passar do átrio para o ventrículo. Ou melhor, do átrio direito para o ventrículo direito. Tá? E para ser transferido dessa câmara para essa, existe uma portinha. Essa portinha é chamada de válvula atrioventricular. Ou seja, válvula que está localizada entre o átrio e o ventrículo. Por isso ela é chamada de válvula atrioventricular. Tá? E essa portinha, essa válvula, também é encontrada do outro lado. Tá? Válvula atrioventricular. Então, olha só, para que servem essas válvulas? Quando o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito, tá? Para que esse sangue não volte, para que não haja o refluxo, né? Ou seja, a volta do sangue do ventrículo para o átrio, a portinha é fechada. Então, o sangue ele segue nessa direção, né? Do átrio direito para o ventrículo direito, e assim que ele chega no ventrículo, a portinha é fechada. Tá? E aí, ou seja, a válvula é fechada. E aí o sangue não retorna para o átrio. Tá? E a mesma coisa acontece aqui do outro lado. Tá? Mesma coisa. Então, deu para entender? A função das válvulas é impedir o retorno do sangue do ventrículo de volta para o átrio. Tá? O caminho é sempre inverso. Tá? O sangue sempre segue do átrio para o ventrículo. Do átrio para o ventrículo. Tá? E não o contrário. Por que não o contrário? Porque existe uma válvula que impede o refluxo. Beleza? Próximo slide. Pessoal, então olha só. Aqui a gente tem uma imagem do coração, tá? Uma imagem superior, ou seja, nós estamos vendo o coração por cima, tá? E aqui, ó, nessa imagem, os dois átrios foram removidos, tá? Então aqui a gente está enxergando aqui, ó, aquelas válvulas atrioventriculares, né? Aquelas portinhas que nós falamos no slide anterior, tá? Então aqui nós temos, ó, a válvula atrioventricular direita, tá em inglês aqui, né? Right. E aqui nós temos a válvula atrioventricular esquerda. Então olha só, atenção nisso aqui, tá, pessoal? Cada válvula é composta por unidades menores. Então vocês observem que aqui, ó, na válvula presente no lado direito, nós temos 3 unidades, ó, 1, 2, 3. Então, olha só, válvula nada mais é do que o conjunto de unidades menores chamadas de válvulas, certo? Então,
nós temos aqui, ó, do lado direito, nós temos 3 válvulas formando o conjunto, né, dessas 3, que nós chamamos de válvula, tá? Então, do lado direito do coração, nós temos 3 válvulas, formando a válvula atrioventricular direita, tá? Essa válvula atrioventricular direita, pessoal, também é chamada, né, a gente vê por aí nos livros de biologia, também o termo válvula tricúspide. Tricúspide, por quê? Olha só, tri significa 3. Então, a válvula do lado direito possui 3 unidades, 3 pontinhas, tá? Né? 3 válvulas, certo? Já do lado esquerdo, ó, left é esquerdo, né? Nós temos a válvula, o conjunto, né, dessa estrutura toda aqui, ó, toda essa estrutura é chamada de válvula atrioventricular esquerda, tá? E essa válvula é formada também por 2 unidades menores, ou seja, por 2 válvulas. Então, aqui eu tenho uma válvula e aqui eu tenho outra válvula, tá? O conjunto das 2 válvulas forma a válvula atrioventricular esquerda, beleza? Como essa válvula, como essa válvula presente no lado esquerdo também é formada, nesse caso, é formada por 2 unidades, a gente encontra outros nomes aí nos livros de biologia, né? Como, por exemplo, o termo válvula bicúspide, tá? Bi, porque lembra 2. Então, eu tenho, ó, essa válvula é formada por 2 unidades, tá? Por 2 válvulas, certo? Então, por isso, válvula bicúspide também. Né? Ou a gente encontra também um outro termozinho, né? Válvula mitral, tá? Mitral. Então, fechou? Então, ó, válvula é o conjunto de válvulas, tá? Do lado direito, nós temos 3 válvulas, formando uma válvula. Do lado esquerdo, nós temos 2 válvulas, formando outra válvula. Beleza, moçada? Então, próximo slide. Pessoal, então olha só. Além dos átrios, ventrículos e válvulas, que nós já falamos, o coração também possui grandes vasos, tá? Que chegam no coração e que saem do coração. Ou seja, são vasos de grande calibre, né? De grande tamanho. Então, dentre esses grandes vasos, aqui em azul, nós temos aqui, ó, pessoal, a veia cava. Tá? Então, nós temos a veia cava, ó, superior, tá? Que é essa daqui, tá? E a veia cava inferior, certo? Então, olha só, ambas, ou seja, as 2 veias cavas trazem sangue de todo o corpo para o átrio direito. Então, olha só, o sangue que vem da cabeça, o sangue que vem dos membros superiores, dos 2 braços e da parte superior do tronco, tá? Chega no coração por meio da veia cava superior, que é essa daqui, ó. Então, o sangue vem, né? É trazido da cabeça desses membros superiores, chega aqui, ó, por meio da veia cava superior, tá? E desemboca aqui no átrio direito. O sangue da região inferior do nosso corpo é trazido por meio da veia cava inferior. Então, o sangue da região inferior do nosso corpo chega, desemboca aqui também no átrio direito, tá? Através da veia cava, então ele sobe, né, através da veia cava inferior, certo? Tá? Que vasos nós temos aqui também, ó? Nós temos aqui, ó, esse vaso grande aqui, ó, nós chamamos de aorta, artéria aorta. É o maior vaso do nosso corpo, tá? E como essa artéria aorta ela faz uma curvinha, ó, essa regiãozinha aqui nós chamamos de arco da aorta, né? Forma um arco, né? Uma curva, tá? Arco da aorta. Beleza? Tá, outro vaso importante aqui em azul, ó. Um vaso grande também, né?
esse vaso é chamado de artéria pulmonar. A artéria pulmonar leva o sangue para os pulmões, tá? Então, o sangue entra aqui nas artérias pulmonares e segue para os pulmões, tá? E aí, moçada, do lado de cá, ó, nós temos 4 vasos menores, 4 vasos pequenos, que nós chamamos de veias pulmonares. Então, essas veias pulmonares trazem sangue oxigenado, cheio de oxigênio, tá? Dos pulmões para o coração, tá? Então, as veias pulmonares, elas desembocam, elas chegam aqui no átrio esquerdo, tá? Trazendo sangue rico em oxigênio. Oxigênio que foi obtido lá nos pulmões, tá? Então, beleza? Veia cava superior, veia cava inferior, artéria aorta, arco da aorta, artéria pulmonar e aqui veias pulmonares. Beleza? Então tá, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses vasos daqui a pouquinho. Vamos passar para frente. Então, pessoal, aqui a gente tem mais uma imagem do coração, tá? Mostrando aí os grandes vasos. Tá? Vamos dar mais uma olhadinha, isso aqui é importantíssimo. Ó, veia cava superior. Olha um detalhe, tá? Todas as vezes que nós vemos vasos sanguíneos pintados de azul, tá? Esses vasos são, na verdade, veias. Então, todas as veias são pintadas de azul, tá? Então, aqui nós temos uma veia cava superior, tá? E todos os vasos que são pintados de vermelho são artérias, beleza? Então, aqui a gente tem ó, a artéria aorta, né? Ou arco da aorta. Ó, aqui nós temos a artéria pulmonar, de novo, que leva sangue para o coração, para os pulmões, tá? E observem, moçada, que o coração, ele possui umas artérias menores, tá? E umas veias menores. Artérias que irrigam, né? Que levam sangue para o próprio coração. E as veias que drenam. O que é drenar? Que retiram, que removem sangue do próprio coração. Tá? Então, essas artérias que irrigam o coração, essas artérias menores aqui, ó, nós chamamos de artérias coronárias. Tá? E as veias que retiram sangue, né, que drenam sangue do coração, nós chamamos de veias cardíacas. Tá? Então, cuidado, que é muito comum a moçada confundir. Tá? Já ouvi muita gente falando, tá chamando as veias de veias coronárias. Não. Veias cardíacas e artérias coronárias. Beleza? Então tá, passar para frente. Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem o coração, tá? Observado através da parte de trás do coração, né? A vista posterior, tá? Então, vocês observem, ó, que isso que a gente está vendo aqui, ó, é o átrio esquerdo, tá? O átrio esquerdo. Observe que no átrio esquerdo está chegando, ó, alguns vasos pintados em azul, tá? Esses vasos pintados em azul são as veias pulmonares. Então, são as veias que saem do pulmão e trazem sangue rico em oxigênio, tá? Para o átrio esquerdo. Então, veias pulmonares. Beleza? Então, tá, olha só. Isso aqui ó, são as artérias pulmonares. Aqui o arco da aorta, ó. Artéria aorta. E aqui é a veia cava, tá? Superior. Passando para frente, então. Pessoal, o coração, então, é o órgão que bombeia sangue, né, para o nosso corpo todo. Quando o sangue sai do coração, ele entra nas artérias, tá? Que são vasos sanguíneos grandes, tá? Com espaço interno, um diâmetro grande. As artérias recebem sangue do coração e distribuem esse sangue para todas as partes do corpo, tá? Mas conforme essas artérias vão se distanciando do coração, elas vão diminuindo de tamanho. Elas vão se tornando cada vez menores, cada vez mais fininhas, tá? Até formarem vasos sanguíneos que nós chamamos de arteríolas. Então, as arteríolas são vasos sanguíneos de tamanho reduzido, formado a partir das artérias. As arteríolas continuam distribuindo sangue, né, para todas as partes do corpo, tá? E quando elas penetram nos vasos e nos tecidos, elas diminuem ainda mais de tamanho, tá? E se tornam vasos sanguíneos microscópicos, que nós chamamos de capilares.
Então, os capilares possuem tamanho semelhante ao tamanho das células, tá? E a gente só consegue observá-los usando o microscópio. Então, é ao nível de capilar que acontecem as trocas gasosas. Então, ou seja, o oxigênio que está presente ali na corrente sanguínea, então ele é difundido, ou seja, ele sai, né, do sangue, tá, e entra nas células. Tá? É nível de capilar, moçada, que os nutrientes que estão presentes no sangue também saem, né, se difundem para o interior das células. Tá? E aí, esses capilares eles se unem, né, eles se convergem para formar vasos sanguíneos chamados de vênulas, tá, que são muito parecidos com as veias. Tá? Só que as vênulas são veias de tamanho reduzido. E essas veias, essas vênulas, melhor dizendo, também se unem, tá, para formar as veias. As veias são vasos sanguíneos de tamanho, de grandes tamanhos, tá? Com diâmetro interno também bem maior do que das vênulas. Tá? E aí, cuidado, moçada, as veias e as vênulas, tá, têm estrutura diferente das artérias e das arteríolas. E função também diferente. Por quê? Artérias e arteríolas levam sangue do coração para o corpo. E as vênulas e veias trazem sangue do corpo para o coração, tá? Então, atenção nisso daí, beleza? Então, artérias e arteríolas levam sangue para o corpo. Vênulas e veias trazem sangue do corpo para o coração. Então, pessoal, por hoje é isso. Então, a gente aqui viu a primeira parte do sistema circulatório. Então, na aula que vem, nós veremos a segunda parte e terminaremos esse capítulo, tá bom? Então, até mais, grande abraço.